É um momento muito gostoso esse de vir aqui tratar desses bichos. Olha que coisa mais linda. É linda demais. A riqueza da fauna aquática aqui é coisa maravilhosa. Vamos jogar um milho para eles. Eu gosto muito de assistir isso aqui. Não sei se pela iluminação desse horário tá dando para vocês verem direitinho. Mas está uma quantidade aqui, são incontáveis. Um forte abraço a todos, meus irmãos. Uma ótima semana para todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Para mim sempre é uma grande satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estender a mão na Tua Palavra, buscando nela, Senhor, orientações sábias, provenientes do Teu Santo Espírito, para todos nós, nos orientar na trilha que devemos caminhar neste velho mundo. Fortaleça para que possamos superar as nossas debilidades, Senhor, para que possamos superar as nossas fraquezas e andarmos sempre com firmeza, com fé, conectados contigo e com a Tua Palavra de forma inabalável e cumprir com a missão que Tu tem confiado a todos nós. Dirija-nos e guarda-nos, prepara-nos para o Teu reino e nos instrua no estudo da Tua Palavra e no exercício da mesma, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missão em favor dos necessitados. Mateus capítulo 25, verso 40, tem um trecho muito interessante e muito conhecido que Jesus faz o comentário. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre o que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos foi a mim que o fizeram. Essa história da ovelha e dos cabritos, meus irmãos, vai pegar muita gente de jeito. Ah, mas vai. São muitos os perdidos que abandonaram a missão de socorrer os pequeninos. Irão se surpreender grandemente naquele grande dia. Porque tem tantos necessitados, mais tantos, e a nossa volta. E precisamos muito de estar conectados com a palavra, para não vacilarmos na questão do auxílio a esses pequeninos. Esse tema é muito interessante no quadro missionário que temos estudado no trimestre. O segundo tema, a fé dos amigos. Aqui nós temos Lucas capítulo 5, verso 17 ao 26, que também pode comparar com Mateus 9, 1 a 8 e Marcos 2, de 3 a 12. O trecho de amigos que se compadeceram do seu amigo de fato e de qualquer forma eles tinham certeza que se levasse aquele amigo deficiente até o Messias, que ele seria curado. Com certeza absoluta, tanto os amigos tinham fé nisso, tinham certeza absoluta disso, quanto esse deficiente também tinha.
essa coleção de fé junta, desse quadro de amigos, isso com certeza surpreenderia todo o público que estaria em volta do Messias e o Messias também. Chamaria atenção de forma extraordinária e seria uma ocasião de grandes lições serem aprendidas do que se desenrolaria deste fato interessante que ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Lembra que aqui no relato bíblico conta a história de que esses amigos foram conduzir esse tetraplégico até Jesus. E chegou lá, tinha gente demais, e ele estava dentro de uma casa pregando e as pessoas estavam ouvindo lá fora, estava lotado. E os amigos então tiveram a ideia de subir para o telhado. Imagina aquelas casas antigas feitas de adobo, né? Aquele tijolo de barro com palha, e os telhados de palha torcida também, certamente tinha barro também para vedar. Imagina agora lá em cima do lugar que Jesus estava pregando, eles removendo com todo cuidado, evidentemente, para não cair terra em cima de Jesus e dos que ali estavam, mas eles removeram cautelosamente, e agora, numa maca e com cordas, eles descem esse amigo tetraplégico na frente de Jesus. Então é muito importante lembrar que salvação e socorro são palavras que se cruzam constantemente entre nós e os que nos cercam. Nós socorremos, Jesus salva. Nós, conectados com o Salvador, nos tornamos instrumentos nas mãos dele para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam curadas, sejam socorridas. Esse é o grande X da questão. Ali então, no que desce, na corda, Jesus já ficou logo impressionado da fé desses homens. Na hora que essa maca bateu no chão, com o paciente dentro, Jesus de cara olhou e disse: seus pecados estão perdoados. E o mais curioso é que quando ele falou isso, fariseus que estavam ali, aqueles fanáticos que estavam ali vigiando mesmo para pegar ele em alguma falta, começaram a cochichar uns com os outros. Aí, quem que ele acha que é? Pode perdoar pecado e não sei o quê. Jesus foi e virou para eles e disse: olha, para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, o que é mais fácil eu dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega seu leito e anda? O homem levantou, pegou o leito e andou. Pensa que impacto que ficou ali nessa manifestação extraordinária. Foi a única cena na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que a gente sabe que possa ter causado algum tipo de incômodo, ou seja, terra caindo, areia caindo de cima da cabeça ali de Jesus e daqueles que estavam ali. Isso é bem possível que tenha ocorrido, até poeira demais, por causa do tipo de construção daquela época, mas é curioso, muito curioso, esse cenário todo que se desenrolou e grandes lições que ficaram ali apresentadas. Mas lembra, somos instrumentos nas mãos de Deus, e muitas pessoas que nos cercam têm fé para motivar a nossa fé. Isso também é muito importante. Quantas e quantas vezes que a gente enfrenta barreiras e dificuldades e começa a cansar, ficar baqueado, e verdadeiros amigos, servos de Deus também, pessoas conectadas com Deus, chegam e uma palavrazinha só que eles colocam, nos coloca para cima, nos anima, nos motiva, reata toda a nossa energia e nos dispõe a seguir em frente na batalha. Realmente é muito importante essa unificação de fé, esse compartilhamento de fé, muito importante. Pense nisso. No terceiro tema, unicamente os métodos de Cristo. Irmãos, aqui nós temos dois cenários interessantes sobre esse tema. No Evangelho de João, no capítulo 5, versos de 1 a 9, nós temos aquele paralítico lá do tanque de Betesda, que tinha 38 anos
que pelejava ali para tentar ser curado. Quando Jesus, que estava ali no meio dos doentes, com o propósito de curar um, curar outro, ele chega para conversar com esse indivíduo, fazer amizade com ele. E aí Jesus perguntou se ele tinha vontade de ser curado. E ele começa a contar essa história, então, que já tinha 38 anos que ele pelejava, mas como o caso dele era muito grave, o outro pulava na frente quando a água mexia, com o anjo descia e movimentava a água, etc. E era curado, e ele nunca foi curado. Já viu muita gente ser curado, nunca teve oportunidade de chegar a pegar esse movimento da água. E Jesus simplesmente mandou ele tomar o leite dele e andar. E era dia de sábado, inclusive. Isso gerou um problema grande para Jesus depois também. E Jesus mostrou que é lícito fazer bem aos sábados. E os fanáticos dos judeus, né, já tinham criado dezenas de formas escritas em lei cerimonial, dava sequência às antigas leis mosaicas, dezenas de formas de como que deveria ser guardado o sábado. Então já tinha virado um fanatismo puro. Sábado naqueles dias era um dia de sofrimento para todas as famílias. Crianças então sofriam demais por causa do fanatismo dos pais. E Jesus bateu de frente com isso tudo e mostrou que é lícito fazer bem aos sábados, né? E esse caso do paralítico aqui foi muito marcante. E lá em Marcos capítulo 1, verso 23 ao 28, nós vimos também que a fama de Jesus corria por todas as regiões habitadas daquela época, porque foi muito impactante a forma com que ele expulsava os demônios e a forma com que ele fazia as curas e os milagres. A fama dele esparramou rapidamente. E isso, evidentemente, incomodou a liderança judaica da época e que não deixou de ser um foco de perseguição para cima dele. Por isso que o ministério dele foi tão curto. 3 anos e meio, no máximo, eles já estavam procurando matar ele. E conseguiram entregar ele nas mãos do Império Romano e exigir a execução dele. Se a gente observar os passos, esses 2 textos bíblicos aqui, como que se desenrolava, podemos ver aí praticamente 5 passos. A gente percebe primeiro que Jesus se misturava com os desamparados, de alguma forma, e nós devemos fazer da mesma forma. Isso é missão. O segundo passo, nós precisamos expor, mostrar, demonstrar compaixão sincera, não com segundos interesses. Isso é bacana, isso cativa a confiança daquela pessoa que está precisando da ajuda. O terceiro passo é ministrar as necessidades das pessoas de acordo com as possibilidades que Deus nos permite. Isso é muito importante, porque quando a gente supre a necessidade real daquele indivíduo, essa confiança passa a ser aumentada, essa aproximação passa a aumentar, essa intimidade dessa relação passa a ser aumentada. E aí, finalmente, o quarto passo é onde você já ganha a confiança desse indivíduo, para que por último, então, você possa convidá-lo e levá-lo aos pés de Jesus. Isso é muito importante, né? Agora, infelizmente, tem pessoas que conquistam a confiança dos outros para tirar proveito. E isso é ruim demais. E as pessoas, às vezes, ficam sempre desconfiadas. Por que essa pessoa está me ajudando? O que ele está querendo, etc. Né? Mas quando a gente está conectado com a verdadeira luz, Jesus disse, se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Mas se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Quando essa pessoa conhecer Jesus, de fato, que você apresentar para ele, ele vai identificar o verdadeiro motivo daquele indivíduo ter conquistado a confiança dele. Pensa nisso. O quarto tema, refugiados e imigrantes. A questão de lidar com imigrantes e refugiados, irmãos, que no mundo inteiro tem ocorrido demais, e na última grande crise vai ter mais ainda, vai aumentar muito isso, quando esse governo mundial profetizado nas escrituras levantar e acuar em cima da humanidade, como vai acontecer de forma mais agressiva ainda, nós precisaremos de estar muito alertas para dar atenção a esses critérios aqui, porque de um modo congregacional é bem mais fácil de cuidar dessa situação, porque a união faz a força. E é uma missão que desde já as igrejas onde tem ocorrido muito foco de refugiados e imigrantes, sejam por causa de guerra ou por causa de opressões, como aqui no Brasil tem ocorrido uma entrada muito grande de refugiados,
vindo aí da Venezuela, porque governos comunistas têm oprimido a população e eles têm procurado sair de lá e vindo aqui para o Brasil. E no mundo inteiro tem demais isso. Os países de primeiro mundo têm recebido um volume muito grande de refugiados, pessoas que têm fugido das regiões de conflito, de guerra e de muita opressão. Então, dar atenção de forma congregacional para esse fim, para esse propósito é muito importante, porque tem muita igreja que está muito preocupada em templos bonitos, isso e aquilo, e ignora que ali na volta está assim de refugiado dormindo nas ruas. E precisaria de ter um foco, que precisa do foco, precisa da bala também, para poder investir nessa área, né? Então, se a gente estivesse trabalhando em igrejas menores, em maior quantidade, ficaria bem mais fácil. Um volume desse de gasta para pagar energia num templo gigantesco, igual esse que a gente vê nessas igrejas grandes que tem por aí, e tivesse mais igrejas e mais missionários estendendo as necessidades circunvizinhas às igrejas, a situação desses refugiados e imigrantes, dentre a própria população local também, das regiões onde tem essas igrejas, seria bem mais tranquila. A igreja seria bem mais amada por um volume bem maior de pessoas. E o Evangelho estaria sendo pregado de maneira bem mais dinâmica do que hoje. Lembrando que Jesus, também ele com a família dele no início, acabou sendo refugiado também, porque a maldade de Herodes, que mandou executar as crianças abaixo de 2 anos, lembra? No relato bíblico? Pois é. José e Maria tiveram que viajar mais de 600 quilômetros, saindo lá da região da Judéia, da Galiléia, e descer, atravessando pela faixa de Gaza, até chegar no Egito. Mais de 600 quilômetros de distância, num burrinho, com carga e tudo. Pensa que viagem mais tensa que foi. Atravessar desertos, lugares perigosos, mas o Senhor estava ali. Criança, de colo, mas estava ali, protegidos por um exército de anjos, com certeza absoluta. Mas enfrentaram dificuldade, porque eram mortais, era uma família de mortais. Não tinha ninguém na forma divina ali. Todos que estavam ali eram mortais. O próprio Jesus era recém-nascido como mortal, que veio para uma missão muito tensa nesse planeta para salvar a mim e a você. Quando ele vencer essa missão, ele recuperaria a condição divina dele novamente. E eles desceram para o Egito, viveram lá como refugiados um tempão, até que Herodes morreu. Quando Herodes morreu, aí eles foram avisados por um anjo lá e voltaram para a região deles, para a terra deles. Mas durante o tempo que eles ficaram lá no Egito, muito interessante isso aí, viu? Eles foram, de alguma maneira, amparados lá e conseguiram sobreviverem lá até poderem voltar para a sua região, para a sua terra, para a sua casa, onde viviam. O Evangelho, irmãos, a pregação do Evangelho, se a gente for olhar, colocar o preto no branco certinho, ele nos tira da zona de conforto. Não é fácil falar em ser missionário, ser útil na causa de Deus. Onde a gente está mesmo, podemos ser úteis. Mas nos tira sempre da zona de conforto, não é fácil. Fazer amizade com uma pessoa que você não conhece a língua, o idioma dele. Você precisa de se exercitar para se relacionar bem ali e conseguir alcançar êxito na missão. De estrada, heróis, de ser um refugiado em terras estrangeiras também não é fácil. Você bate de frente com o mesmo problema do idioma, dos costumes, das diferenças culturais que tem no mundo inteiro. A zona de conforto. E cumprimos sim com essa missão diante de Deus e diante dos homens. No quinto tema, ajudar os feridos. Irmãos, é importante demais esse tema aqui. Porém, exige muita cautela. Você vê que essa semana passada agora, esse final de semana que passou,
Como eu disse, eu estava na casa da minha filha. E quando a gente veio embora, de Caldas Novas para cá, onde ela mora, em Caldas Novas, no caminho eu percebi que uma caminhonete com baúzinho estava uns 300 metros na frente do meu carro. Do nada ela saiu da pista e saiu no meio daquele esterroado assim, ó. E eu estava assim uns 300 metros para trás dela. Eu já comecei logo a frear e fui parar uns 100, 150 metros para frente da onde ela tinha entrado. Acostamento curtinho, engatei a marcha ré e voltamos. E entrei para dentro do esterroado e desci para ir lá ver o que tinha acontecido. O moço já tinha descido, o motorista já tinha descido dentro da caminhonete. Eu perguntei o que aconteceu. Ele virou e ele comentou o seguinte, falou, olha, tem 3 dias que eu estou dirigindo sem dormir. E eu dormi no volante aqui. Falei, rapaz, a sensação sua agora é de quem nasceu de novo. Porque se para trás daqui ou para frente daqui, que eu conheço bem aquela estrada, é só despenhadeiro e barranco. Os únicos 300 metros, mais ou menos, que a terra, o piso da terra lá nivelava com o piso do asfalto, era ali naquele lugar. E os anjos de Deus poupou a vida desse moço. Nem estragar o carro ele não estragou. Foi parar, faltando pouco mais de meio metro, para ele bater num esticador da cerca. Se batesse, ali ele ia destruir a caminhonete e seguramente ia se machucar muito, no mínimo. E Deus poupou a vida desse homem. Então ele teve um motivo para nascer de novo. O susto ali foi tão grande que é perigoso ele poder andar mais um bocado de hora ainda sem dormir, ou até os outros 3 dias para frente, porque foi esquisito aquele negócio, foi tenso. Mas o certo era sair e descansar e dormir. Mas esse caso foi esse. Mas e quantos que a gente passa e tem que acudir pessoas feridas? Carro incendiando. É muito tenso lidar com isso e precisa de estar conectado com Deus e buscar a sabedoria de Deus para agir de forma correta, para não piorar a situação daquele que já está machucado. Tem que ter jeito para mexer, tem que ter cuidado, entendeu? Então são circunstâncias que só Deus é que vai mostrar para a gente na hora, a forma, o que precisa ser feito, para que a situação possa ser resolvida e ter menos prejuízo possível para os ferimentos daquele indivíduo que está ali. Mas é muito importante lembrar que cuidar desses feridos ou cuidar de pessoas que estão doentes é muito importante e compõe muito a nossa missão. Ficar com as pessoas no hospital, quando a pessoa está doente, hospitalizada, você poder auxiliar, não é dormir, eu já fiquei muito com as pessoas no hospital assim e percebi que as pessoas que dividiam comigo essa função, ficava um dia, outra pessoa ficava outro dia, os indivíduos procuravam logo, uma cama para dormir, não adianta nada. O que está ir para o hospital para ir dormir, dorme em casa, aí. Não adianta nada. Então, se vai para lá, tem que jejuar do sono. E tá lá para olhar. E não para ir para lá para dormir, já te preocupar logo em dormir, não precisa ir para lá. Né? Então, a missão é missão. Ajudar a ferida, ajudar a doente, é missão. E tem que fazer com dignidade e com amor. Isso, meus irmãos, é ser humano de verdade. Ser humano de verdade é algo muito além de nós mesmos. Ser humano por ser humano não é nada, mas ser humano de verdade, ser uma pessoa de fato humana, que reflete a imagem e semelhança com Deus, para a honra e glória de Deus, isso não é para qualquer um. É só para aqueles que aceitam a graça de Deus de fato e andam nos caminhos de Deus. Pense nisso. É muito importante. Conectados com Deus, somos instrumentos vivos nas mãos deles para todas as situações que aconteçam ao nosso redor. 6º tema, amor maior. Evangelho de João, no capítulo 15, verso 13, Jesus faz um comentário muito interessante, que é: ninguém tem amor maior que este, de alguém
dar a própria vida pelos seus amigos. Lógico, ele está mostrando a amizade dele com o planeta Terra, a amizade do Pai com o planeta Terra, que deu o seu único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos amigos já morreram no lugar de outros. Muitas situações a gente conhece de heróis de guerra, heróis de diversos acidentes, heróis de incêndios, bombeiros heróicos. A gente já viu muito esse tipo de coisa. Eu mesmo passei uma experiência uma vez interessante. Nós fomos pescar num lugar, tinha uma taboa grande em cima d'água, a gente tinha que empurrar o barco uns 500 metros até chegar na água limpa. E debaixo dessa taboa é um lugar muito tenso, selvagem, cobra, sucuri, jacaré, peixe-elétrico. Daqui e dali a gente passava um aperto nessa natureza, sabe? Mas não gostava demais dessas aventuras. E lembro que fomos uma vez num barco desse, empurrando o barco. E a hora que chegou na água limpa, entramos para dentro. Falei, então vamos dar uma volta agora, cada um para um lado. E tinha um barco lá já estacionado, lá na água limpa, que alguém tinha abandonado lá, deixado um barco. Saiu no outro e deixou um para trás. E aí nós ficamos com dois, dividimos a equipe em dois barcos. E aí me lembro que um saiu para a direita, o outro saiu para a esquerda, para a gente encontrar naquele mesmo ponto ali de novo. Quando a gente chegou aqui, encontrou naquele mesmo ponto, agora vamos almoçar então, né? Aí pegaram o fogãozinho de 2 bocas, um bujãozinho pequenininho, uma panelada de comida feita para todo mundo, caixa de isopor com as coisas geladinhas ali dentro, para tomar o suco, etc. Água, doces que tinha ali, frutas. Aí vamos fazer a festa, né? E começar a pescar. E esse lugar lá, o projeto era passar a noite dentro do lago. Sair só no outro dia cedo, fomos preparados para isso. Até colchãozinho amarrado levamos para estender dentro do barco lá e poder dormir e sair só no outro dia cedo. O lago lá devia ter água limpa lá. Lá é 35 alqueires de água, mais ou menos, mas só 5 alqueires que era limpo lá no meio. Dava mais ou menos uns 800 por 500 metros, mais ou menos, o eixo limpo do lago. E aí, a hora que foi fazer o almoço, eu lembro que a pessoa foi desligar, a comida já estava quente, foi desligar. Quando ele foi desligar, a mangueira saiu de trás da chama, escapou, fez um maçarico de fogo, uma língua de fogo ali uns 2 metros, e bateu no indivíduo que estava esquentando a comida, assim no rosto, no peito, e queimando, e já o banco do barco por baixo tem isopor, já pegou fogo também, e ali já tinha um monte de presepada, tinha uma arma ali, tinha uma cartucheira, estava cheio de cartucho em cima do banco também. Pensa que confusão, o trem tudo pegando fogo ali, que tanto de tragédia que ia virar aquilo ali. E aí, a hora que eu vi aquela situação, e ali, se deixasse um trem daqueles ir para frente, ia matar todo mundo. Eu peguei o bujão, que estava com a língua de fogo, e pulei com ele para dentro d'água, estava disposto a me sacrificar pelo grupo, e o grupo se salvava. Eu era o líder do passeio, estava indo sob os meus cuidados, todo mundo, eram convidados meus que estavam lá. Isso foi numa região remota lá, da região do Rio Araguaia, era um lago afluente do Rio Araguaia na época. E pulei com esse trem dentro d'água e ele continuou pegando fogo. E do nada eu levo a mão no bujão, assim, depois que eu estava dentro d'água, para ver se ele quietava, já que ele já estava dentro d'água, aí apagou o fogo. Mas o da canoa não tinha apagado. Aí os meninos andou pegando umas bacias de coisa que tinha dentro do barco, aí foi jogando na água, pegando no lago mesmo e jogando, apagou, conseguiu apagar o fogo. Mas o rapaz ficou muito queimado. E nós tivemos que molhar um lençol e colocar em cima dele e sair às pressas de lá para socorrer esse moço. E levamos ele para a fazenda, até que ficasse na boca da noite, né? Para depois ir para uma cidade mais próxima para poder socorrer. Cuidando dele, ele ficou bom, não teve sequela, não teve nada, mas foi muito tenso, foi uma situação tensa demais. Muito, muito. Então, são situações que as pessoas às vezes tomam decisões muito tensas,
por amor ao grupo, por amor aos demais, né? E Jesus fez um ato desse pela humanidade toda. E nós também acabamos, às vezes, batendo de frente com situações parecidas. Devemos sempre estar conectados com Deus para que jamais a gente cometa atos que possam causar dúvidas no exercício cristão. O fato é que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, meus irmãos, independente das nossas debilidades ou fraquezas que a gente tem no dia a dia, Deus nos corrige, Deus nos lapida, Deus nos prepara todo dia para sermos cidadãos do reino eterno. Jamais podemos perder de vista que o foco da nossa missão é servir a Deus em espírito e em verdade. Isso envolve ser útil ao semelhante, àqueles que vivem ao nosso redor. Amar a missão, amar o semelhante. E isso nos fortalece na nossa jornada. O sétimo tema, mordomia cristã. Olha, meus irmãos, tem um texto de Beneficência Social, página 159, que diz o seguinte: não devemos, porém, confinar nossa afeição e compaixão dentro de quatro paredes, enclausurando assim as bênçãos que Deus nos tem dado, de maneira que outros não sejam beneficiados conosco em desfrutá-las. Sabe, irmãos? Às vezes o que a gente tem é pouco, mas o pouco que tem, se a gente for mordomo fiel, um servo fiel do Senhor, nós vamos entender que ainda que pouco não é nosso, é de Deus. E nós podemos compartilhar com aquele que está do nosso lado. Podemos auxiliar, sermos úteis. Porque sair da zona de conforto nunca foi fácil para ninguém. E a pregação do Evangelho, o exercício da missão do Evangelho, nos tira da zona de conforto. Mas a recompensa é certa para todo aquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Senhor Deus, faça-nos compreender o verdadeiro sentido de que somos mordomos teus e não somos donos de nada. E que devemos sermos úteis à tua causa. Que tudo que tu coloca nas nossas mãos é para o exercício da tua causa, o teu propósito maior neste mundo. Faça-nos úteis à tua causa. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Prepare-nos para o teu reino. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Perdem no ar, vamos cantar a canção do louvor, antes que o tempo se vá.